Fala, Dev! Esse vídeo foi uma aula que eu produzi em uma série de lives, onde eu ensinei sobre como um desenvolvedor, um profissional de TI, pode avançar na sua carreira e assumir cargos mais altos de liderança através de um planejamento de desenvolvimento de suas soft skills. Nesse vídeo em específico, eu comentei sobre as várias funções que um programador pode assumir na sua carreira e o ponto em que ele precisa tomar uma decisão, cara. Se segue pelo caminho do código ou se ele segue pela linha das pessoas. Sendo que essa linha valoriza muito mais o seu conhecimento técnico do que o caminho do código. Eu explico também sobre qual é a principal habilidade que um técnico precisa desenvolver se ele optar por este caminho. Então segue o vídeo para aprender. Então vamos começando. Deixa eu pegar aqui meu script. Vamos às apresentações. Sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Eu sou Leonardo Chaves, consultor, coach e empresário do nicho de tecnologia. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching e analista comportamental pela Inermetrics. Eu trabalho no ramo de desenvolvimento de softwares há mais de 25 anos, né, tendo exercido funções de programador e liderança. Assim, já exerci várias funções, né? Programador júnior, pleno, sênior, já fui arquiteto, líder de times, gerente e diretor de tecnologia, né? Sendo que a minha última atuação, né, antes de me tornar empresário, né, eu cheguei a exercer o papel de CTO de uma conceituada empresa de produtos de software de linha contábil. Hoje, eu dedico o meu tempo, né, capacitando profissionais desse nicho a terem sucesso, desenvolvendo as suas capacidades de planejamento e liderança. Tá? Nas 2 últimas semanas, eu ensinei, né, eu transmiti através de lives, né, pelo Instagram, Facebook, YouTube, como fazer um planejamento de carreira, né, através de uma estratégia onde utilizamos os nossos próprios talentos e habilidades e criamos indicadores para mensurar o avanço em direção ao nosso objetivo. Tá? Todo o conteúdo que eu passei é um conteúdo utilizado em sessões de coaching, sessões de mentoria que hoje eu aplico, né? São ferramentas oficiais, cientificamente comprovadas que garantem o sucesso, né? Ou seja, o atingimento das metas. E assim, muitos profissionais que trabalham na área de desenvolvimento de software, eles se veem confusos com relação a qual conhecimento ou especialidade devem investir. E isso é muito natural, porque o mercado ele muda constantemente, né? Sempre aparecem novas tecnologias, novas linguagens, e precisamos nos atualizar, né, para nos mantermos competitivos, né? Só que quando falamos de carreira, cara, nenhum de nós quer ser apenas competitivo, né? Nós temos necessidade de crescimento, né? Necessidade de reconhecimento, né? Nós somos ambiciosos e queremos nos sentir importantes para, sei lá, para quem trabalhamos, né? Seja ele empregador ou nossos clientes. Ou seja, no fim das contas, a gente quer ser valorizado e a gente quer ganhar mais.
na verdade. Eu não sei se vocês conhecem, né, é muito famoso, na verdade, né, a pirâmide de Maslow, mas na pirâmide de Maslow, a base das necessidades do ser humano, né, que precisam ser atendidas, são as necessidades fisiológicas. E o topo da pirâmide são as necessidades de reconhecimento e sociais, e de desenvolvimento. Né? Mas o que acontece? Né, para quem trabalha com tecnologia, né, assim, a maioria de nós tem a sensação, né, é muito comum a sensação de que não é reconhecido, né, de que seu esforço não é valorizado. Né, muitas vezes, né, a gente até trabalha até de madrugada, né, a gente vira à noite, né, enfim, dedicando, né, né, nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, mas ainda assim, tudo que chega para a gente é prioridade para ontem. Perdão. Tem sempre, né, assim, a gente tem sempre que aprender uma nova linguagem, uma nova metodologia, para a gente não ficar obsoleto. Assim, e as oportunidades de crescimento acabam não correspondendo à experiência de função que a gente acaba exercendo, né? Ou seja, né, quem é desenvolvedor, né, júnior, pleno ou sênior. Né? Mas assim, já que o mercado é muito competitivo, né, e estudar para nós é uma constante, qual então seria o conhecimento, o que deveríamos aprender para que pudéssemos nos diferenciar e atender aos nossos anseios de crescimento? E não só nos mantermos competitivos. Né? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Né, assim, eu gosto de dizer que existe uma linguagem, né, um protocolo que, quando aprendemos a decodificá-lo, a gente acaba conquistando o respeito das pessoas e novas portas se abrem, cara. Sabe? Eu gostaria que, né, quem está me vendo aqui no Instagram vai estar ao contrário, mas eu vou focar a câmera aqui. Vamos tentar acompanhar aqui, gente. Olha só. Eu queria que vocês observassem esse desenho que eu reproduzi no quadro. Tá? Eu vi essa imagem hoje veiculando na internet e achei ela interessantíssima, cara, porque, assim, na verdade, muito esclarecedora e que, na verdade, ela vai orientar a partir de agora o conteúdo que eu vou produzir daqui para frente, tá? Trata-se da representação gráfica, né, da jornada que um dev, né, ou seja, um programador, um analista de sistemas, uma pessoa que trabalha com tecnologia, cruza para desenvolver a sua carreira. Olha só, um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, ele entra, ele começa, né? Aqui ela está de cima para baixo, a direção, tá? Mas ele entra, ele segue um fluxo percorrendo pelos níveis de desenvolvedor júnior, pleno ou sênior. Inicialmente, esses são os 3 níveis possíveis, né, que o desenvolvedor, que o programador pode percorrer na sua carreira. Tá? E quando ele passa por esses níveis, ele chega num ponto, numa encruzilhada, que ele precisa tomar uma decisão de como ele vai prosseguir com a carreira. Ou seja, ele quer crescer, ele quer se desenvolver, ele quer evoluir. Qual lado ele vai escolher agora para ele continuar a sua jornada, a sua evolução? Tá? O dev ele tem 2 opções.
tá? Para a carreira do desenvolvedor, existem duas opções que ele pode seguir, tá? Ou ele segue o lado da técnica, né, da tecnologia, que eu até coloquei aqui código, tá? Que o leva a assumir papéis de referência técnica, arquiteto, especialista, pode ser especialista né, na programação ou, sei lá, na linguagem que ele domina, assim como pode ser um PO também, né, trabalhando como PO na área. Ou ele pode optar por seguir o outro lado do fluxo, que eu escrevi aqui, que é o lado das pessoas, tá? Permitindo que ele assuma níveis, né, novos cargos, novos papéis de líder de times, de product manager, ok? Ou seja, gerente de produto, diretor e CTO, tá? Ou seja, Chief Technology Officer. Né? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Mas, ou seja, esses são os papéis principais que um profissional da carreira de tecnologia, um desenvolvedor, percorre em sua jornada, tá? E assim, apesar de haverem esses dois caminhos para seguir, a maioria dos devs, gente, eles se preparam, eles se desenvolvem para seguir por esse. Tá? Aqui quem não está no Instagram não viu, mas é o caminho do código, é o caminho da técnica. Tá? Porque o que eles mais estudam, na verdade? O que eles mais se qualificam? O que eles mais gastam energia se desenvolvendo? Aprendendo novas tecnologias, né? Novas linguagens, bancos de dados, metodologias de desenvolvimento, métodos ágeis. Tá? Isso é o que o dev mais gasta energia para se desenvolver, ou seja, ele se prepara para percorrer este caminho da jornada de sua carreira, mesmo querendo, mesmo tendo a intenção ou o desejo de seguir pelo caminho, pelo outro fluxo, o caminho das pessoas. E assim, muito importante isso, gente, que eu vou falar. Não tem nada de errado em seguir pelo caminho do código. É possível fazer uma carreira bem-sucedida seguindo por esse caminho. Não tem nada de errado com isso. Né? Não, ou seja, ele pode ser muito bem-sucedido se tornando uma referência técnica, ele pode ser bem-sucedido se tornando um arquiteto, né, um especialista. Só que assim, a gente precisa concordar que esse outro caminho, né, que é o caminho que é o caminho das pessoas, oferece muito mais possibilidades de ganho e de realização. E se de um lado a competência técnica é o filtro que rege o fluxo, né, que conduz o fluxo por esse canal, do outro lado, a competência que filtra, que rege o fluxo, é a liderança. E aqui, gente, a gente chega num ponto que eu preciso definir a linha que eu vou conduzir o meu conteúdo a partir de agora. Porque, assim, isso até pode fazer com que algumas pessoas, né, alguns devs que estão me acompanhando, algumas pessoas né, que estão assistindo as minhas lives, não queiram seguir daqui. Ou porque elas se sentem realizadas, né, onde estão, né, ou seja, sendo dev júnior, pleno ou sênior, ou elas almejam, de fato, desenvolver uma carreira técnica. Né? Ou seja, talvez até porque elas acham que a liderança não é para elas. Né? Pouquíssimos profissionais
na verdade, pouquíssimos profissionais que começam, né, pouquíssimos profissionais dessa carreira, né, pouquíssimos desenvolvedores que começam seguindo pelo caminho primário, né, ou seja, sendo desenvolvedor júnior, pleno e sênior, optam por verter seu fluxo de carreira por essa linha, pela linha das pessoas, pela liderança. E por esse motivo, existe um canal que liga este outro lado do fluxo para compensar a vazão. Deixa eu até voltar a câmera aqui de quem está me acompanhando no Instagram. Não sei se vocês vão reparar, mas olha só. Essa adaptação foi minha. O desenho que estava veiculando na internet, eu enfiei um tubo aqui no meio do caminho que permite a entrada, que permite a entrada de pessoas que não vieram da carreira técnica, que não começaram como desenvolvedores e acabam assumindo os cargos de líder de times, de product manager, de diretor e muitas vezes CTO. É muito comum a gente encontrar esse tipo de profissional que não veio de uma carreira técnica, que não se desenvolveu. Sabe assim, muitos líderes de time, gerentes, né, de produtos, diretores e tal, sequer já programaram, cara. Lideraram assim, times técnicos, grandes operações. Lançam produtos, né, e alguns até são muito bem sucedidos, né, claro. Outros até nem tanto. Mas o que acontece quando essas pessoas que entram por esse lado do fluxo, né, ou seja, que entram por esse canal alternativo que eu desenhei aqui, encontram... O que acontece quando essas pessoas encontram com as pessoas que querem se desenvolver por esse, que tem uma herança técnica, que tem uma bagagem, um conhecimento técnico, né? E claro, com a liderança desenvolvida. Cara, elas são esmagadas. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui, peraí. Aí. Elas são esmagadas, cara. A habilidade que um dev precisa ter no seu início de carreira, né? Ou seja, que é a habilidade de programar, que é a tecnologia que ele sempre está estudando e tal, quando ele percorre esse outro canal, esse outro fluxo das pessoas, essa habilidade que era essencial para ele no início da carreira se torna um diferencial. Entendem? As pessoas que entram pelo canal alternativo não conseguem competir com os técnicos que desenvolvem a liderança. E assim, quando eu falo em liderança, gente, eu não me refiro a conhecimentos de gestão, de gerenciamento de projetos, metodologias, né, organização, que fazem diferença ou que desenvolvem a competência. Não é isso. Tá? Esses pontos que eu citei, né, ou seja, esses conhecimentos, né, de gerenciar projetos, de organização, gestão e tal, eles são importantes, mas eles são acessórios. Ou seja, se você faz um treinamento, né, se você lê um livro, pratica uma ou duas vezes, ok. Você já está habilitado para executar aquilo dali. O maior conhecimento, aquele que realmente faz a diferença quando se trata de liderança. Sabe assim, o segredo, né, que pode desenvolver essa competência em qualquer pessoa, né, seja ela técnica ou não, na verdade, é a habilidade de lidar, influenciar e persuadir as pessoas. Gente, vamos lá. Quando eu falo isso, eu não sei como é que vocês estão me interpretando aí do outro lado, mas isso pode até causar um certo desânimo ou frustração para quem é desta área,
porque muitos de nós optamos, né, por fazer o que a gente faz, né, por programar, por codificar e tal, devido ao nosso mindset lógico e racional, cara. Só que as pessoas não são seres lógicos. As pessoas são seres emocionais. E assim, diferentemente dos nossos códigos, cara, quando lidamos com pessoas, eu, eu digo que nós estamos sujeitos a bugs de medo, saca? Bugs de julgamento, bugs de ego, raiva, tristeza. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas assim, inconscientemente, provavelmente, na verdade, isso te levou a escolher a profissão que você exerce e se apaixonar pela programação. Eu sei porque eu já programei, gente. Eu era apaixonado com programação. Sou até hoje, na verdade, né? E o meu padrão de pensamento sempre foi lógico e racional. Eu até gosto de falar assim, piadinha de programador. Quando a minha esposa me pede para ir na padaria comprar 2 pães, se tiver leite, traz 3, eu volto para casa com 3 pães. Vocês estão entendendo? E assim, gente, a grande dificuldade que todos nós temos, né, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de lidar com as pessoas, é porque nós não estamos acostumados, nós não fomos preparados profissionalmente, né, no exercício das nossas funções, a lidar com emoções. E assim, isso que eu vou falar agora, gente, né, que nesse momento do vídeo, eu vou dizer que é a revelação agora do vídeo. Então presta atenção agora no que eu vou falar. Presta atenção, que o ponto mais importante do vídeo agora é esse. O fato é que existe um padrão, uma lógica para lidar com as pessoas que todos os seres humanos obedecem. Assim, é como se fosse uma herança genética, às vezes até cultural, que quando você aprende, cara, e invoca os métodos certos, você passa a influenciar as pessoas com a mesma habilidade que você cria os seus códigos. E é por isso que eu gosto de dizer, né, tal como eu comentei né, quando eu comecei o vídeo aqui, que existe uma linguagem ou um protocolo que, quando aprendemos a decodificá-lo, novas portas se abrem. E é isso que eu estou falando. Deixa eu tomar uma água aqui agora. Galera, vocês estão me acompanhando aqui? Deixa eu ver quem está no YouTube aqui. Bom, vamos seguir. Olha só que legal. Tem um estudo científico, né, na verdade, esse estudo ele foi produzido por M.W. Fox. Eu não sei o nome da pessoa, eu só sei as siglas, né, pela referência que eu peguei, mas é um experimento científico de 1974, tá? Sobre o comportamento social. Olha isso, gente. Comportamento social e individual dos animais. Tá? Nos seus estudos, né, ou seja, na pesquisa que foi desenvolvida, né, pelo M.W. Fox, ele percebeu que uma perua, olha isso, gente, presta atenção no que eu vou falar, uma perua, sabe aquele bicho, peru? Pois é, perua, a fêmea, que uma perua mãe com filhotes age com carinho e zelo, né, com os seus filhotes,
né, ou seja, né, limpando, aquecendo, assim, comportamentos desencadeados por apenas um fator, o piar dos filhotes. Vai ouvindo, gente, vai ouvindo. E, assim, existem outras características identificadoras de filhotes no reino animal, é claro. Assim, cheiro, aparência, sei lá. Só que para esse bicho, o piar, ele desempenha um papel maior no processo do zelo materno, tá? M.W. Fox, ele constatou que se o filhote de peru piar, a mãe cuida dele. Certo? Do contrário, ou seja, se ele não piar, a perua pode ignorá-lo, quiçá matá-lo. Olha isso. No experimento, gente, né, o cientista, olha o que ele fez. Ele colocou um gravador que reproduzia o som de um filhote em uma doninha empalhada. Gente, uma doninha. Doninha é o predador natural desse bicho. Ele colocou um gravador que reproduz o som do filhote de peru dentro de uma doninha empalhada. Sabe? E aí o que ele fez? Né? A perua estava no ninho, ele puxou a doninha, né, com o gravador desligado, ele puxou a doninha para dentro do ninho. A perua, o que ela fez? Ela viu aquele bicho, viu que era uma doninha, ela atacou aquela doninha ferozmente. Né, imagina, tá o bicho, é o predador. Vi que eu ia querendo pegar meus filhotes, eu vou atacar. Ele atacou. Então, até então, tudo bem, natural. Só que quando ele ligou o gravador, cara, que estava dentro da doninha, né, que imitava o som do piar do filhote, a perua, ela não só parou o ataque, mas ela trouxe a doninha empalhada para dentro do ninho e passou a cuidar dela. Cara, olha isso. Uma doninha. O predador do bicho. Né, ou seja, o cientista biruta lá, né, fazendo experimento, colocou essa doninha piando como um filhote de peru. E a peru aceitou como se fosse. Assim, esse comportamento, gente, essa história que eu estou comentando aqui, né, ela até parece ridícula nessas circunstâncias, né? Porque, assim, a perua parece agir como um robô, né, que obedece um padrão simples, né, de instinto maternal automático por aquele som específico. Só que, assim, quando é que uma doninha piaria como um filhote de peru para enganar a mãe e entrar em seu ninho? Quando que isso aconteceria, na verdade, né? Ou seja, na prática, no dia a dia do reino animal? Isso só acontece mesmo quando o cientista faz um experimento desse tipo para simular. Nos meios convencionais, né? Ou seja, não tem como isso acontecer. E isso faz com que a perua acredite nesse gatilho de seus instintos. E por que eu estou falando isso tudo, gente? Por que eu estou contando essa história? Porque esse padrão fixo de ação não é uma exclusividade dos perus. A bem da verdade, gente, o reino animal obedece uma variedade de padrões regulares de forma a poupar o esforço em decidir qual comportamento deve ser tomado. E assim, eu tô contando essa história toda, gente. Vocês devem estar se perguntando assim, porra, o que esse negócio que o Léo tá falando tem a ver com a liderança, tem a ver com a carreira do dev? É porque assim como os animais,
os seres humanos também possuem os seus padrões, herdados alguns geneticamente, né, outros, sei lá, criados culturalmente, né, não sei por quantos séculos atrás, mas que quando são acionados, influenciam nosso comportamento e poder de decisão. Cara, olha que poderoso isso que eu tô falando. E assim, quando eu acordei para esse fato que eu tô falando com vocês aqui agora, né, não é do experimento, tá, gente? Assim, o experimento, na verdade, esse experimento que eu narrei, eu só vim conhecer ele bem depois, tá? Mas quando eu tomei consciência de que existe um padrão, que o ser humano ele tem um padrão de comportamento, e que você pode provocá-lo, né, de uma forma instintiva. Cara, o impacto disso foi muito rápido na minha vida. Algumas pessoas, na verdade, elas dominam esse conhecimento, eu até acho assim que de forma natural, né? Ou, sei lá, pelo exercício, às vezes, da profissão que eles exercem. Por exemplo, vendedores. Não sei se vocês já ouviram falar em gatilhos mentais. Pois é. Mas assim, no meu caso, eu não tinha grandes habilidades no trato com as pessoas, cara. Sabe assim, quando eu era programador, né, quando eu exercia a função de programador, porque eu nunca deixei de ser, né, eu não tinha habilidades, sabe assim, para lidar com as pessoas. Mas assim, isso não quer dizer que eu era rude. Eu não era rude. Só que, assim, o meu maior problema, na verdade, é que eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. E assim, eu não sei dizer por que alguns de nós desenvolve esse tipo de comportamento. Mas a minha experiência na liderança de muitos técnicos, né, eu já liderei centenas de técnicos, centenas de programadores, demonstra que a maioria possui essa preferência de comportamento. Ou seja, é mais introvertido, sem muitas habilidades no trato com as pessoas. Na época em que eu era programador, né, eu já tinha muita ambição pelo crescimento. Acho que todo mundo tem. Né? Eu tinha grandes objetivos, assim, eu vislumbrava de verdade exercer cargos de liderança, ser promovido, eu tinha essa ambição. Só que o que mais me incomodava, na verdade, era a instabilidade que eu tinha em ficar trabalhando em vários projetos, cara. Sabe assim, isso, na verdade, era o que mais me movia a me desenvolver do que o anseio para ganhar mais. Beleza, não tem nada de errado com isso. Né, nas semanas que passaram, eu comentei nas minhas lives que existem dois grandes motivadores. Né, ou você se motiva por dor ou por prazer, por ambição. Parte dos meus motivadores foram de dor. Eu queria me desenvolver porque me incomodava o estado em que eu me encontrava. E aí o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa que me impressionou muito. Né? Na verdade, ele era gerente do projeto que eu trabalhava. Sabe assim, né? Ou seja, ele liderava a gente no projeto, né, de uma seguradora que a gente trabalhava. Só que assim, o diferencial dele, cara, é que além de liderar, além de líder, ele programava pra caralho. Ele programava bem demais. E aquilo me chamou muito a atenção, porque até então eu não tinha encontrado alguém, né? Não, até então eu não tive um líder que programasse, cara, que soubesse de verdade, assim, tecnicamente, como que as coisas eram feitas. E ele era muito bom. Sabe assim, ele programava melhor do que muitos de nós lá, melhor do que eu, que integrava o time. E assim, eu vi que isso, para ele, era um diferencial, porque ele tinha a consciência de toda a dificuldade
né, que o time tinha e dos avanços do projeto. E ainda por cima contribuía, cara, nas soluções. Sabe, às vezes todo mundo passa por isso, o time tem uma dificuldade, precisa resolver um problema e tal. O cara ajudava. Ele era líder da gente. E quando você tem um líder que participa desse tipo de coisa, é inspirador. Cara, eu falei assim, cara, como é que você faz isso? Eu quero ser você. Gente, de verdade, a imagem daquela pessoa, ela se tornou a imagem de quem eu queria me tornar. E eu fiquei atrás dele, eu fiquei, cara, como é, sabe assim, como é que você faz e tal? Daí eu dividi com ele não, os meus anseios. Eu falei, porra, cara, assim, é, eu não consigo avançar, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que, né, na época eu era desenvolvedor pleno até. Eu falava com ele, cara, assim, eu vou virar o quê? Desenvolvedor sênior? Não, diferença pequena de salário um para o outro, eu nem sei se aqui vai topar, e depois eu mudo para a empresa, eu volto a ser pleno e tal. Então, assim, eu tinha muita insegurança de como que eu poderia avançar na carreira, eu não sabia. Me faltava uma habilidade, um conhecimento que ele demonstrava ter. E quando eu vi aquilo nele, me inspirou. Eu falei, cara, eu quero ser igual a você. E aí ele me deu a luz, cara. Né? Ou seja, numa oportunidade que eu tive, né, aberta e franca, de conversar com ele a respeito disso, ele me explicou, ele até usou um termo muito interessante, eu comentei isso até no outro vídeo que eu fiz. Ele virou para mim e falou o seguinte: ô Léo, você tem que parar, já que você quer se desenvolver, né, você quer crescer na carreira, evoluir e tal, você tem que parar de aprender tanto mais sobre software, sobre tecnologia, e começar a aprender sobre o peopleware. Aí eu falei, cara, mas se eu fizer isso, eu fico para trás. Ele falou, não fica não, você não fica para trás não. O que você já sabe é suficiente para você se manter. A tecnologia também, ela não muda drasticamente, ela segue um padrão de evolução. A gente não fica completamente perdido. Só que a maioria de nós erra nisso. E quando sai uma coisa nova, a gente vai sagaz em busca daquele conhecimento para tentar se diferenciar. Agora, como é que você vai se diferenciar se é exatamente isso que todo mundo da área faz? Vocês estão entendendo, gente, meu raciocínio? A maioria de nós, né, assim, o que eu estou falando aqui agora, gente, é por experiência, não só por ter vivido este papel, mas por ter liderado várias pessoas. Mas a maioria de nós, a maioria das pessoas que exercem essa função, são introvertidas. Nós não gostamos de muita exposição. A maioria de nós tem medo de falar em público. Não gosta de ser contestado. A gente tem um raciocínio muito lógico. Certo, certo, errado, errado. Se a gente acha que está certo, como é que a gente vai gostar de ser contestado? E se formos, o que acontece quando a gente é contestado, quando a gente se sente, sei lá, frustrado muitas vezes, né, injustiçado até, né, na nossa função? A gente coloca o foninho e vamos trabalhar no nosso canto. Gente, assim, eu sou apaixonado pela programação, eu sempre fui. Só que quando eu entendi que percorrer esse caminho, né, que para percorrer esse caminho aqui do fluxo, né, que o fluxo mais compensador, aquele que dá mais oportunidades de ganho, eu precisava aprender a influenciar as pessoas a pensarem no meu modo, e que existe uma técnica para isso. Cara, eu saltei deste lado, porque na verdade, quando eu entendi isso, eu já estava desse lado aqui. Ok? Eu já estava, né, eu já tinha escolhido o lado do código, né, o lado do fluxo do código. Eu saltei deste lado e fui para esse. Sabe assim, eu cheguei, gente, né, quando eu fiz isso, eu cheguei a terminar neste último nível aqui do CTO. Foi meu último cargo, né, quando eu exerci as funções de executivo de empresa. E assim,
Isso quer dizer que eu era um manipulador? Ou seja, que quando eu liderava as pessoas, quer dizer que eu manipulava as pessoas? Né? Essa técnica que eu aprendi, né, que eu estou comentando aqui com vocês, que existe, já que existe um padrão, né, existe um código, isso fez com que eu manipulasse? Não. Isso quer dizer que eu aprendi a me expressar melhor para ser bem compreendido, né? Bem compreendido pelas pessoas e fazê-las considerar, analisar com mais carinho os meus argumentos. Tanto os meus colegas, né, os meus pares, as pessoas que trabalhavam comigo, como os meus líderes e, posteriormente, os meus liderados. Então, gente, a partir de agora, eu quero dizer o seguinte, a partir de agora, né, de hoje, as minhas próximas lives, né, que eu vou promover, eu vou explicar como decodificar esse padrão. Utilizá-lo, né, como utilizar esse padrão no nosso dia a dia, né, conversando com os nossos colegas, né, nas reuniões em que a gente participa, nas dailies, nas retros, no one-on-one, nas reuniões de feedback, né, seja para reportar a nossa liderança, né, reportar, eu digo, né, seja para nos reportarmos a nossa liderança, como para convencer as pessoas, cara, de que somos confiáveis e conquistar a sua autoridade. Ok? Essa é a minha proposta. Esta live que eu estou abrindo aqui hoje, eu estou trazendo esse desafio para mim também, tá? Porque esse conteúdo é um conteúdo que eu aprendi para mim e passei a ensinar, na verdade, nas mentorias que eu comecei a executar e tal, percebendo que esse conhecimento é o que mais pode trazer ganhos nesse tipo de profissional. Não se trata de um conhecimento exclusivo, é claro que não é. Mas olha se vocês não concordam comigo. Um vendedor, vou dar esse exemplo, um vendedor aprender sobre gatilhos mentais, como influenciar pessoas, sei lá, como convencer as pessoas, vocês acham que ele vai ser diferenciado? Cara, se ele não sabe isso, ele está perdido. Concorda? Para ele é fundamental. Para ele saber esse tipo de coisa, é aquele conhecimento básico técnico para nós. Para o nosso caso, é diferencial. Quando nós aprendemos a fazer isso, cara, a base do cano ali é o do CTO facinho. Beleza, gente? Vocês estão comigo? Deixa eu tomar uma água aqui, deixa eu ver o que a galera está comentando aqui no YouTube, no Facebook. Acompanhando e anotando. É isso aí, Emerson. Garra em mim que você decola. Fernando. Aí, ganha um monte de coraçãozinho. Que massa, gente, que legal. Galera, é isso. Amanhã eu pretendo fazer a live, então, entrando com esse conteúdo. Hoje eu fiz essa abertura esclarecendo qual é esse conhecimento diferencial que um dev pode desenvolver, aliás, que um dev pode aprender para ele desenvolver a sua carreira. Tá? Esse conhecimento foi o que eu fiz, foi o que me deu resultado, tá? E eu vou trazer essa técnica agora para vocês de uma forma estruturada, bem elaborada, para que vocês consigam aprender, tá? É fruto de vários livros que eu fiz, treinamento de oratória, treinamento de coaching. Eu consegui formatar isso de uma forma que possa ser aprendido e treinado. E, gente, o resultado disso é rápido. Você sente, né, claro,
Isso daqui, gente, é um tipo de aprendizado de ação, né? Não é só teórico. Eu vou falar muita coisa, vai ter muita. Não tem. Diferente das lives que eu fiz na semana passada e retrasada, não tem muita ferramenta. Vai ter muito entendimento. Eu vou dar muito exemplo, tá? Eu pretendo trazer exemplos que aconteceram comigo, minha história, de como que eu utilizei, né, né, dessas técnicas e o resultado que isso causou com funcionários que eu liderei, quando eu fui pedir aumento. Outro dia, nas lives passadas, aí um me perguntou sobre aumento, como é que pede. Pois lidando com clientes, cara. Assim, é o mesmo padrão, cara, é a mesma técnica. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês que ficaram que ficaram até agora comigo aqui. Um abraço para todos. Fui.